Olá, senhores. Olha só que coisa interessante que envolve a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que também demonstra a importância desse tema que muitos têm se esquecido. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, apesar de ainda não ter entrado em vigor nesse ano de 2020, já tem ocasionado uma série de aplicações em casos práticos julgados no Judiciário. No caso aqui que eu estou falando, especificamente pelo STF. Então vejam só entra em vigor dia 2 de maio do próximo ano, mas já está sendo analisada. Para quem não sabe, nós tivemos uma medida provisória, que é a de número 954 de 2020. Essa medida provisória ela dispôs algumas regras sobre o compartilhamento de dados, propiciando o compartilhamento de dados de pessoas físicas. Esse compartilhamento de dados envolveria o fato de que as prestadoras de serviços de telecomunicações, então estou falando aqui das operadoras, Vivo, Claro, TIM e por aí vai, que essas operadoras tivessem que enviar dados para o IBGE. E por que essa medida provisória tratou desse tema? Não é simplesmente por uma questão de uma tentativa de quebra de sigilo, não é isso não. É que com esses dados o IBGE ia se utilizar para fins de produção de estatísticas oficiais. Então como é que isso ia se dar na prática com base nessa medida provisória, tá? Na prática o IBGE, através de seus profissionais, fariam entrevistas, contatos não presenciais com todos os cidadãos que tivessem seus dados expostos pelas operadoras. Então isso naturalmente só durante a pandemia. A lógica é, vamos substituir a presença física daqueles profissionais do IBGE com um contato telefônico, por exemplo, mas para isso precisariam dos dados. Então a lógica seria basicamente evitar que os profissionais do IBGE batessem na sua porta, batessem na minha porta, ficassem expostos a uma contaminação e naturalmente o cidadão também, tá? Então os dados a serem compartilhados pelas operadoras, elas seriam dados protegidos pela LGPD. Então envolveria, por exemplo, a relação dos nomes de todos os cidadãos que as operadoras tivessem, o número dos telefones desses cidadãos, os endereços desses consumidores. E aí não importa, tá? Esses dados, pela medida provisória, seriam fornecidos para o IBGE, sejam de pessoas físicas ou sejam de pessoas jurídicas. Lembrando que a LGPD protege de pessoas físicas, não jurídicas. Então a gente está falando aqui de dados estritamente protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Só lembrando que ainda não entrou em vigor. Mas com isso, para que a gente entenda aqui o raciocínio, voltando aqui para o tema, o STF, através de uma medida cautelar NADI 6387, suspendeu a MP 954 de 2020, já pensando na entrada em vigor da LGPD no ano que vem. Agora pensem vocês sobre os dados de pessoas físicas que a sua empresa compartilha, que o seu cliente compartilha. O raciocínio é o mesmo, tá? O que você manda, o que o seu cliente, o que a empresa que você trabalha manda lá para o contador em termos de dados pessoais, colaboradores, autônomos, PJs? O que a sua empresa, o que o seu cliente manda lá para o advogado para fim de algum tipo de análise em relação a essas mesmas pessoas? Em relação também às empresas aonde vocês ou seus clientes prestam serviço, que tipo de dado de pessoa física é trocada? Então vocês notem que apesar de não ter entrado em vigor, já temos o efeito da LGPD. E é por isso que você como profissional precisa avaliar a condição do seu cliente, avaliar a condição da empresa que você trabalha e você como empresário, a empresa que você possui. Por isso que eu tenho insistido com todos para que adiantem o máximo as adequações da Lei Geral de Proteção de Dados. Notem que a decisão do STF recente é o maior exemplo disso. Não deixem para a última hora. Porque apesar da pandemia, a gente tem que reconhecer que trouxe um impacto muito agressivo financeiro. Claro, eu estou falando aqui para as empresas, nós temos vários procedimentos que podem sim se iniciar sem que se precise de investimentos da empresa. São procedimentos rotineiros, são procedimentos do dia a dia, mudanças na admissão, mudanças nos contratos, algo que a gente já pode adiantar, como o STF já adiantou, para que não deixe para a última hora. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa tentativa de compartilhamentos de dados das operadoras com o IBGE. E o que vocês também têm recomendado para os seus clientes, ou você como profissional, para a sua empresa, o que você tem recomendado para que seja feito e o que já tem sido feito ou não feito. Deixa aqui nos comentários isso. Eu vou aproveitar aqui e eu quero deixar aqui do lado para vocês outros 2 vídeos de conteúdos para que vocês possam continuar assistindo alguns materiais do nosso canal. Um deles é recomendado pelo YouTube e o outro é uma recomendação nossa. Aproveito também
para poder pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, para que ele possa também chegar a outros profissionais que eventualmente desconheçam aqui a matéria que eu estou tratando nesse vídeo. Um abraço, senhores, até o próximo vídeo.